Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Olá pessoal, nessa aula aí nós vamos falar sobre alguns conceitos de transformações lineares, dando continuidade aí ao curso de Álgebra Linear. E os conceitos que nós já falamos para matrizes, vamos transportar para transformações lineares, que faz mais sentido, inclusive, porque transformação linear é uma função, né? Então faz mais sentido você falar de imagem de uma função, núcleo da função e tudo mais. Bom, então, por definição aí, o que seria o núcleo de uma transformação linear? Por definição, o núcleo de uma transformação linear é o conjunto dos vetores do domínio, tal que a imagem desses vetores é o vetor nulo. Bom, e o que seria o conjunto imagem da transformação linear? É o conjunto imagem de qualquer função, né? É o conjunto dos vetores que estão no contradomínio, que são imagem de alguém do domínio, né? Então, essa definição é a definição padrão. A dimensão do núcleo da transformação linear é chamada nulidade de T, e a dimensão da imagem é chamado posto de T. Bom, a gente já viu que, dada uma transformação linear, né, que existe, vou colocar aqui, existe a m por n, tal que t de x é igual a vezes x, no sentido que a gente já conhece. E a gente já sabe até como obter essa matriz A, né? Essa matriz A é obtida assim, ó, só para a gente recordar. A primeira coluna de A é justamente a imagem do vetor canônico E1. A segunda coluna de A é a imagem do vetor canônico E2, pela transformação. Nésima coluna de A é a imagem do vetor canônico EN, né, pela transformação. Aqui são colunas, né? Então, com essa definição, a gente já sabe que o núcleo de T, então, na verdade, é igual ao núcleo da matriz A, né? Porque o conjunto do x tal que t de x é zero é justamente o conjunto de x tal que a vezes x é zero. E, por definição, esse conjunto é o núcleo. A mesma coisa é a imagem. A imagem de t também é igual à imagem de A, por definição, da imagem da matriz. Porque a imagem da matriz, por definição, quem é? O conjunto dos vetores, B, tal que existe x, tal que AX é B. Bom, mas isso é, por definição, o conjunto imagem da transformação. Bom, a nulidade da matriz também é a nulidade da transformação, né? Porque a nulidade é a dimensão do espaço nulo, mas o espaço nulo de A é o espaço nulo da transformação. E a mesma coisa ocorre com o posto. Bom, aí a gente tem um teorema. Na verdade, eu vou enunciar vários teoremas aí e vou justificar cada um deles. E eu vou fazer a justificativa de todos eles utilizando a matriz para fazer isso. Nós já estudamos matriz, já vimos que uma transformação linear qualquer é, na prática, o produto por uma matriz. Então, estudar transformação se reduz a estudar matriz, transformação linear, né? Eu não vou desperdiçar aí tudo isso que a gente já fez fazendo essas coisas formalmente. Vou fazer tudo por matriz. Bom, aqui vale um comentário que é o seguinte: as demonstrações feitas no livro, ou você pode fazer demonstrações usando apenas a definição de transformação linear, e você tem alguma vantagem em fazer isso em algumas proposições, por exemplo, esse primeiro aí, é que você, com essas demonstrações, não precisa se reduzir ao Rn e nem a espaços vetoriais de dimensão finita. Então você tem aí uma coisa muito mais geral. Em espaços de dimensão infinita, você não tem a matriz, né? A imagem da transformação, ou a transformação em si, não se reduz a um produto por matrizes. Então é importante saber essas diferenças. É só um comentário para vocês saberem aí, porque às vezes vale a pena usar essa demonstração que está no livro, mas eu vou usar o que a gente já viu, que é suficiente para esse curso que a gente está fazendo, né? Uma introdução à álgebra linear.
Bom, então vamos lá, olha. O primeiro teorema aí diz o seguinte: se a gente tiver uma transformação linear qualquer, o núcleo e a imagem são subespaços. Bom, mas a gente já sabe que o núcleo da matriz A e a imagem da matriz A são subespaços, né? A gente já viu isso em outra aula. Para toda matriz, né? Para toda A matriz. Bom, como T de x se resume a A vezes x, então o teorema segue diretamente, né? Tem muito o que fazer. O núcleo de T e a imagem de T são subespaços. Bom, todos os teoremas de matriz a gente vai trazer então para transformações lineares, né? Por exemplo, o teorema do núcleo da imagem, a gente vai falar um pouco de sobrejetividade e associar isso a esses espaços, né? O espaço nulo e, e a imagem. Porque como a transformação linear é uma função, a gente vai querer falar de injetividade, sobrejetividade, inversibilidade e associar tudo isso à matriz da transformação. Vamos agora ver uma outra proposição que diz o seguinte, olha, se você tiver uma base do domínio, né, numa transformação linear e uma base do domínio, então as imagens dessa base é um conjunto gerador da imagem da transformação. Por que isso é verdade? Se esse conjunto é uma base do domínio, então o conjunto imagem, a T, é gerado, né? É o espaço gerado ou conjunto de todas as combinações lineares desses vetores, T de V1 até T de Vn. Bom, como é que a gente mostra isso? A gente tem que mostrar que qualquer vetor que tiver na imagem é uma combinação linear desses vetores aqui, né? E bom, como é que a gente faz isso? Pega um vetor qualquer na imagem, é assim, ó, seja y pertencente à imagem de t. Peguei um vetor qualquer na imagem. Então, por definição, o cara está na imagem, né? Existe um vetor x pertencente ao Rn, tal que o t de x é esse y, que é a definição do y está na imagem. Bom, mas o x por estar no Rn, e esses caras formam uma base do Rn, o x é combinação linear desses vetores. O x é combinação linear do V1 até o Vn. Por quê? Porque o x está no Rn e V1 até Vn formam uma base. Bom, mas isso aqui implica que o t de x vai ser α1 t de V1 mais αn t de Vn. Aqui eu estou usando a propriedade da linearidade, ó. Porque o t da soma é a soma dos t's, essa é uma propriedade de linearidade, né? Então, quando o t de α1 V1 mais αn Vn é o t de α1 V1 mais o t de α1 de α2 V2 mais o t de αn Vn. E o t de alfa V é alfa t de V, então esses alfa aí saem da transformação, essa é a propriedade de linearidade. Bom, isso aqui está me dizendo que o t de x, ou seja, o y, né? Isso aqui me diz que o y, que é um cara qualquer da imagem, é a combinação linear dos t de v's. Isso aqui significa dizer que eu peguei um cara qualquer da imagem e ele é a combinação linear desses caras. Ou seja, todo vetor da imagem é combinação linear dos t de v's, então a imagem está contida, né, no conjunto de todas as combinações lineares desses caras. A volta é direto porque você pega esse cara aqui, um cara qualquer aqui é dessa forma, mas isso aqui é igual a t de α1 V1 mais αn Vn, que é o t de alguém de Rn, porque esses α1 V1 mais αn Vn é um vetor de Rn. Então, se você pegar um cara qualquer daqui, ele vai estar na imagem certamente do t, diretamente, pela definição da imagem. Bom, uma outra proposição que nós temos aí, se os conjuntos do V1 até Vn for uma base, a transformação é sobrejetiva se somente se t de V1 até t de Vn gera todo o Rm. Bom, a gente já sabe que esse conjunto gera toda a imagem. Uma função é sobrejetiva se somente se a imagem é o contradomínio, né?
Então, se esses caras geram a imagem, a função é sobrejetiva se somente se eles geram todo o contradomínio. Por quê? Porque é sobrejetiva se a imagem for igual ao contradomínio. Então, isso também é direto e segue diretamente do teorema anterior, da proposição anterior. Mais uma proposição aí, uma transformação linear injetiva se somente se o núcleo dela só tem o zero. Bom, por que isso é verdade? Aí a gente pode usar a definição de injetividade, né? Vamos fazer aqui a ida. T é injetiva. A gente quer mostrar que o núcleo da transformação só tem o zero. Então a gente vai mostrar o seguinte, olha. Sabendo que ela é injetiva, né? Eu quero mostrar que o núcleo só tem o zero. Então seja x1 e x2 pertencentes ao núcleo. Bom, isso aqui implica que o t de x1 é igual a zero, porque está no núcleo, né? Que é igual ao t de x2. Mas o fato dela ser injetiva implica dizer, né, que dois caras que têm a mesma imagem são iguais. Né? O fato dela ser injetiva diz que você não pode ter dois caras do domínio com a mesma imagem. Então, isso aqui implica que o x1 é igual a x2. Bom, mas a gente sabe que o t de zero é zero, né? Além disso, o t de zero é zero. Então, esse cara tem que ser o único, porque se tiver qualquer outro, tem que ser igual a esse. Né? Se tiverem dois, eles precisam ser iguais. Como esse, a imagem é o zero, então o único é o zero. Aí, então, a gente fez a ida. A volta seria assim, ó. A volta seria assim, ó. Se o núcleo só tiver o zero, você quer mostrar que ela é injetiva. Então, você vai pegar t de x1 igual a t de x2, quer mostrar que o x1 tem que ser igual ao x2. Né? Isso é dizer que elas são injetivas. Bom, mas isso aqui é equivalente a dizer, como t é linear, que o t de x1 menos x2 é igual a zero. Por quê? Bom, é só jogar o t para cá, t de x1 menos t de x2 é o t de x1 menos x2 pela linearidade. Pela linearidade, o t de x1 menos x2 é t de x1 menos t de x2. Isso é ser linear. Bom, mas isso aqui implica dizer, como o núcleo só tem o zero, isso aqui implica dizer que x1 menos x2, como a imagem dele é o zero, significa dizer que x1 menos x2 pertence ao núcleo. Por quê? Porque a imagem dele é zero, e todo mundo cuja imagem é zero está no núcleo. Bom, mas isso aqui significa dizer, como o núcleo só tem o zero, isso aqui significa dizer que x1 menos x2 é o vetor nulo. E isso aqui significa dizer que x1 é igual a x2. Bom, então, o que a gente mostrou é que se ela for injetiva, né? O que significa ela ser injetiva? A imagem de dois caras distintos são distintas. Então, se dois caras têm a mesma imagem é porque eles são iguais. Isso implica que o núcleo só tem o zero. E a volta seria, se o núcleo só tem o zero, então a imagem de dois caras distintos são distintos. Que é o mesmo que dizer que se você tiver dois caras com a mesma imagem, é porque eles vêm de vetores iguais. Então, esse é o teorema aí que garante que uma função é injetiva somente se o núcleo dela só tem o zero, a transformação linear. E uma transformação linear é sobrejetiva somente se a imagem de uma base gera todo o contradomínio. Bom, aí tem um teorema que segue rapidamente aí de que a transformação, na verdade, é uma matriz. Tem esse corolário aqui que diz o seguinte, olha, se você tiver uma transformação linear do Rn no Rm, ou do Rn no Rn, né? N igual a M, uma transformação linear do Rn no Rn, ela é sobrejetiva somente se ela for injetiva. Ou seja, se o núcleo dela só tem o zero, então a imagem de uma base gera todo o Rm. O Rn gera todo o contradomínio. E vice-versa. Por que isso é verdade? Bom, você pode olhar para isso de maneira bem simples, olhando para t de x como sendo ax. A vezes x. Nesse caso, a é quadrada, né? A é n por n. Vou botar aqui quadrada. Bom, aí dizer que o A é injetivo é dizer que o sistema homogêneo tem solução única.
Mas uma matriz quadrada com sistema homogêneo tem solução única é equivalente a dizer que todas as colunas têm pivô. As colunas de A na forma escalonada reduzida. Bom, mas dizer isso é equivalente a dizer que as colunas de A são LIs. E dizer isso é dizer que as colunas de A geram todo o Rn. Né? Porque você tem N vetores LIs, eles geram todo o Rn. Então aí tem o item B. O item A, se tem essa objetiva, significa dizer que as colunas de A geram todo o Rm. Todo o Rn, né? Que o M é igual a N. Que as colunas de A geram todo o Rn. Mas dizer isso é dizer que a forma escalonada reduzida de A só tem que a forma escalonada reduzida de A tem pivô em todas as colunas. Mas dizer que a forma escalonada reduzida de A tem pivô em todas as colunas é dizer que o sistema homogêneo associado a A só tem uma solução, que é a solução nula. Dizer isso é dizer que o núcleo de A só tem o zero. E dizer que o núcleo de A só tem o zero é equivalente a dizer que a transformação é injetiva. Então esse corolário segue diretamente aí de matrizes. E para encerrar então essa aula, nós vamos falar de composição, que é o seguinte, olha, se você tiver duas transformações lineares e puder fazer a composta, né? A composta for possível, tipo de Rn para Rp e S de Rp para Rm, então você pode compor T. Você pode ir primeiro de Rn para Rp e depois de Rp para Rm, aí você vai ter uma composta St, que vai de Rn em Rm. Isso também é uma transformação linear. Mais do que isso, qual é a matriz dessa transformação linear? Isso é super importante. Bom, para provar que é linear, é simples, né? Porque você pega S de T de x1 mais x2. Como T é linear, isso aqui é S de T de x1 mais T de x2, usando a linearidade da T. Mas como a S é linear, então isso é S de T de x1 mais S de T de x2. Isso significa que S composta com T aplicada em x1 mais x2 é S composta com T em x1 mais S composta com T em x2. E se eu fizer S composto com T aplicado em alfa x1, isso aqui também vai ser S de alfa T de x1, porque a T é linear. Mas como a S é linear, esse alfa sai da transformação, isso é alfa S de T de x1. Isso aqui mostra então que a imagem da composta de alfa x1 é alfa vezes a imagem da composta em x1. E essas duas coisas juntas implicam que a S composta com a T, ele usa ST como notação de composta, né? É linear. E linear é ter essas duas propriedades, né? Ser linear. Bom, o que seria a matriz da transposta? Olha, se T de x é AX, A vezes X, A aqui nesse caso é que tamanho? Bom, A nesse caso é P por N, S de Y é B, Y, B aqui de que tamanho? B vai ser M por P. Quem seria então a matriz de ST? S composta com T aplicada em X. Bom, S composta com T aplicada em X é justamente a matriz B vezes A vezes X. Ou BAX, né? Pensar assim. A matriz de S vezes T é justamente o produto das matrizes B com A. E esse produto é permitido, olha, porque quando eu faço B vezes A, o número de colunas de B tem que ser igual ao número de linhas de A. E esse produto é definido justamente para quê? Para que na transformação linear a matriz da transposta seja exatamente o produto das matrizes. Bom, isso você obtém diretamente, né? Não tem, da forma como foi construído,
você obtém isso aqui diretamente sem fazer nenhuma conta. Por quê? Porque S composto com T de x, isso aqui é S do vetor A vezes x. Bom, mas S aplicado em qualquer vetor é multiplicar B por esse vetor. Então, esse aqui é B que multiplica A que multiplica x. Então, você tem diretamente isso, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.